Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. E eu quero, nesse momento, partilhar uma palavra do coração de Deus com você. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo, ele fale aos nossos corações como ele sempre tem falado. E eu tenho ficado, queridos, muito grato ao Espírito Santo por tanta manifestação poderosa da palavra de Deus nesses últimos dias. Como Deus tem falado com a gente, né? Como igreja, como povo de Deus, tem sido um tempo muito especial, um tempo de muita manifestação do pão vivo do céu na nossa mesa, né? Nos nossos cultos, e realmente só não se alimenta quem não quer, mas graças a Deus que o Espírito Santo tem nos dado apetite, tem nos dado fome. E uma das características de uma pessoa que está saudável é que ela tem fome. Uma pessoa doente, quando ela passa por um tempo no hospital, ou ela passa por uma cirurgia, quando ela tem fome, ela percebe que ela já está melhorzinha. E espiritualmente da mesma forma, o cristão saudável é aquele que tem fome pela palavra, é aquele que tem fome pelo pão do céu, é aquele que tem apetite pelas coisas de Deus. E eu acredito que você que está aqui nessa quarta-feira é porque você tem fome das coisas do céu, amém? Você que resolveu assistir a live aí na sua casa, você tem fome do pão do céu. E nessa noite, Senhor, mais uma vez vai saciar a nossa fome para a glória do seu nome. Eu quero que você, por gentileza, abra a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Números. Você sabia que Deus, ele inventou a matemática e ele gostava de matemática, no entanto que ele colocou o livro de Números na Bíblia, então matemática é de Deus. Então vamos lá, Números capítulo de número 9, versículo de número 15. Vamos ler até o 23, capítulo 9 de Números, versículo 15 ao versículo 23. Amém? Amém, queridos? No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, e a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim sempre que acontecia. De dia a nuvem o cobria, e à noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava em cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia e de noite, sempre a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, ou quer algum tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens.
anunciadas por Moisés. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz, e nesta noite, Espírito Santo, nós queremos receber um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado para nós, preparado para nós. Abençoa-nos, Senhor, como povo Teu, como igreja Tua reunida aqui e reunida nas casas. Nos abençoa com essa poderosa porção da Tua palavra, que vem alimentar o nosso espírito nesta noite. Que no nome de Jesus, o Espírito Santo sopre nesse lugar, o Espírito Santo flua nesse lugar, o Senhor se manifeste de forma grandiosa, Senhor, em cada casa, em cada lar, onde está chegando, Senhor, este vídeo, onde está chegando este culto, onde está chegando este áudio, chegue a Tua presença e a Tua bênção, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, não existe nada, absolutamente nada melhor do que nós desfrutarmos da graça de Deus, da graça da presença do Senhor e da companhia do Senhor. Eu fico pensando o privilégio em que os discípulos de Jesus tiveram de caminhar aproximadamente 3 anos com o Senhor Jesus e puderam ver milagres operados por Jesus. Puderam ver coisas extraordinárias Jesus realizando, puderam ver curas acontecendo, puderam ver libertações acontecendo. Que privilégio extraordinário que os discípulos tiveram na presença de Cristo durante esses 3 anos que estiveram caminhando com o Senhor Jesus. Que privilégio os homens do passado tiveram em ter a presença de Deus manifesta de uma forma notória, assim como o texto o qual nós lemos nesta noite. O povo de Israel recém tinha passado pela Páscoa, recém tinha feito o cerimonial da Páscoa, tinham recebido tão grande libertação e livramento do Senhor, por conta do anjo da morte que descia sobre o arraial e acometia de morte todos aqueles que não tinham a marca do sangue do Cordeiro nas suas portas. Mas agora esse povo já havia passado pela Páscoa, havia provado milagres extraordinários do Senhor. Eles também tiveram a experiência extraordinária de ver o mar se abrir, de ver codornizes cair do céu, de ver o maná descendo diariamente para eles se alimentarem, como se fossem flocos de mel que caíam do céu e eles se alimentavam, uma porção para cada dia, para cada israelita. A gente percebe a manifestação da graça de Deus ao fazer água brotar da rocha naqueles dias em que eles estavam no deserto. Nós vemos o cuidado de Deus em que as roupas que o povo de Israel eles tinham, eles tinham a graça de ter as suas roupas preservadas, as roupas não gastavam. A Bíblia ainda nos fala que os sapatos, as alparcas, as sandálias dos pés do povo de Israel crescia nos seus pés conforme os pés cresciam. As crianças, os adolescentes iam crescendo, o pé ia aumentando, as alparcas iam aumentando também. Que coisa extraordinária! E aqui nós vemos mais uma manifestação do poder de Deus, quando uma nuvem de glória pousava sobre o arraial, pousava sobre o povo, e então quando esta nuvem pousava, eles paravam e eles ficavam estáticos no lugar onde eles estavam. Mas quando a nuvem caminhava, então eles também caminhavam conforme a orientação do Senhor. E você acompanhou comigo esse texto, e parece que esse texto é redundante, e ele fica confirmando que conforme a orientação do Senhor, e a nuvem parava, e a nuvem caminhava, e a nuvem parava, e a nuvem caminhava. À noite era uma nuvem de fogo, de dia era uma coluna de nuvem, e então a nuvem parava, e a nuvem caminhava, e isso era de uma forma contínua. Queridos, eu percebo que em cada época, em cada tempo, em cada era, em cada dispensação, em cada momento da história da humanidade, Deus, Ele se manifesta de uma forma extraordinária para o seu povo. Deus, Ele nunca desamparou o seu povo.
Deus, ele nunca deixou o seu povo. Deus, ele nunca abandonou os seus. Deus, ele nunca deixou de cumprir aquilo que ele havia prometido. Nos piores momentos da vida do povo de Israel, Deus se manifestou a eles. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano na vida deles. Deus tinha constituído eles para serem uma nação exclusiva, um povo amado, um povo querido. Deus criou o povo de Israel para ser para o louvor da glória dele, para glorificar a ele, para ser instrumento nas mãos dele, para ser uma área da atuação do poder e da graça dele, para ser luz para as nações e para os povos. Haja vista que tantos anos se passaram, Israel ainda é uma referência de amor, de cuidado, de proteção e de prosperidade de Deus. Ainda que Israel não tenha reconhecido Jesus, o Cristo, como o Messias e o enviado de Deus, mas Israel é uma nação preservada por Deus, protegida por Deus, cuidada por Deus, abençoada por Deus, no sentido pleno da palavra. O sentido de abençoar é de ser um povo próspero, de ser um povo fecundo, de ser um povo que floresce, de ser um povo exportador de soluções, de saúde, de alimentos. Não existe outra nação que tenha uma fertilidade tão grande na sua terra quanto Israel. Um israelita, ele consome nos dias de hoje aproximadamente 80 quilos de fruta por ano. Frutas que produzem no solo de Israel, não produzem em outros lugares do mundo. Você não vê um judeu pobre, você não vê um judeu mendigo, você não vê um judeu que esteja na sarjeta. Isso é raríssimo ver. É raríssimo ver, porque o judeu ele trabalha, o judeu ele conquista, mas sobretudo existem promessas sobre a vida dele, e ele adora a Deus da forma como ele sabe adorar ainda, com os preceitos do Antigo Testamento, não acreditando em Cristo. Mas nós sabemos que no final dos tempos, após o arrebatamento da igreja, Israel vai se despertar para ver a glória de Deus. E vai reconhecer que aquele que veio era realmente o Cristo, e ele já voltou a buscar o seu povo. Então Israel terá mais uma chance de ser salva. Mas eu quero falar nessa noite sobre esse cuidado de Deus, para nós que hoje somos o Israel de Deus. Não somos judeus pela nossa linha genealógica. Não somos judeus de nascimento, não somos judeus de filiação, mas nós somos os ramos enxertados na videira, nós somos o Israel de Deus, nós somos a igreja do Senhor. E em Cristo já não existe mais gregos, judeus ou gentios. Todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm como Pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eu digo a você nesta noite que a mesma bênção, as mesmas promessas, o mesmo favor, a mesma graça, a mesma unção, a mesma proteção, a mesma sabedoria que Deus derramou sobre o seu povo Israel, Ele derrama através do seu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós somos dele. O povo de Deus em todo tempo na história provou do cuidado, do amor, da proteção, da provisão e do livramento do céu. E neste atual tempo em que nós estamos vivendo, queridos, nós também vamos provar do amor, da provisão, do cuidado, da prosperidade e dos milagres do Senhor. E essa é uma mensagem para incentivar você a se apropriar de tudo aquilo que Jesus já te deu através da sua graça e do seu favor derramado lá na cruz.
Essa mensagem vem para você que talvez hoje esteja com o teu coração abatido, preocupado, angustiado, amargurado, porque essa quarentena tem se estendido, esse caos tem se instalado, as coisas têm estado difíceis e muitas vezes nós tendemos a achar de que Deus esqueceu de nós. Mas Deus não esquece daqueles que são seus. O texto que nós lemos tem para nós uma importantíssima mensagem. E a mensagem desse texto que nós lemos é que o melhor lugar para estarmos é debaixo da nuvem do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos é debaixo da potente mão do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos nesse tempo, com a nossa família e com tudo aquilo que nós temos, é debaixo da direção e da voz do Altíssimo. Então, nós não podemos, de maneira alguma, sair debaixo da saia de Deus. Debaixo da nuvem de Deus, debaixo da proteção de Deus. Nós não podemos deixar a nuvem de glória para seguirmos os nossos próprios rumos. Quais eram as vantagens que este povo tinha em ficar debaixo daquela nuvem? A primeira vantagem que eu percebo aqui no texto, eles tinham conforto e proteção. Conforto por saber que há alguém maior do que nós, protegendo-nos do sol e protegendo-nos das trevas. Queridos, não existe nada melhor do que desfrutar do conforto e da proteção de Deus. O conforto e a proteção divina nos são estendidos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Nós não temos o porquê ficar desesperados, porque quando nós entregamos a nossa vida, queridos, a Cristo Jesus, nós o recebemos não somente como Salvador da nossa vida, mas nós o recebemos também como Senhor nosso. E como Senhor das nossas vidas, nós temos a garantia do seu cuidado. Ele é o sumo pastor. Ele é aquele que supre a nossa alma. Ele é aquele que nos leva às águas tranquilas. Ele é aquele que nos conduz em pastos verdejantes. Ele é aquele que refrigera a nossa alma. Ele é aquele que nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é aquele que, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque Ele está com a gente. Mal algum, praga alguma podem nos alcançar, porque estamos debaixo da proteção do Senhor. Eu quero, nesse dia, no nome de Jesus, a trazer essa mensagem no coração de Deus ao teu coração, dizendo: acalma o teu coração, por mais difícil que estejam as situações da tua vida, por mais difíceis que sejam as provas que você tem passado e vivido nesses últimos tempos, se você tem Jesus no teu coração, se você é do Senhor, se você já se entregou a Ele, você tem a garantia do conforto e da proteção. Apenas desfrute. Nós precisamos aprender, queridos, a desfrutar em Deus. Nós precisamos aprender a entregar a direção a Ele. Nós precisamos aprender a sair do comando, a sair da direção e dizer: Senhor, direciona. Pai, cumpra em mim a tua vontade.
Jesus, ele se encarnou, ele veio, ele ocupou a sua função aqui na terra como Messias. Ele cumpriu o propósito do Pai, mas em todo momento ele estava ligado com o Pai, dizendo: Pai, cumpra em mim a tua vontade. Jesus passava vigílias, Jesus passava noites em claro, em oração, tempos orando e buscando o Senhor a sós, porque ele precisava de direção. Preste atenção. Tem momentos na tua vida em que você não deve trabalhar, mas você deve orar. Tem momentos na tua vida em que você deve orar, e você deve trabalhar e ver as coisas acontecerem. Se você só está trabalhando, se você está trabalhando lá no teu emprego mesmo, se você está trabalhando na tua casa, se você está trabalhando para resolver os problemas do teu casamento, se você está trabalhando para resolver os teus problemas financeiros, se você está trabalhando para alinhavar as situações conjugais, relacionais dentro da tua casa, se você está trabalhando para resolver os teus problemas desta vida e não está orando, você está pecando. O Senhor Jesus, ele sabia que a solução para todos os problemas que ele enfrentaria no dia seguinte estava numa noite a sós com o Pai. O fato é que nesses dias nós passamos um dia inteiro para resolver um problema e passamos 5 minutos em oração. Mas se passássemos um dia inteiro em oração, nós passaríamos 5 minutos para resolver o problema. E sabe o que isso se chama, queridos? Falta de fé. O que nos falta é fé para ousar a orar, para ousar a pedir. Eu sempre digo que Deus está à distância de uma oração. Martin Luther King, ele dizia que ele guardou muitas coisas nas suas mãos, mas todas ele perdeu, todas aquelas coisas que ele tinha, ele perdeu, mas aquelas coisas que ele colocou nas mãos de Deus em oração, ele nunca perdeu. Queridos, tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus em oração tem uma resposta. A nuvem andava, era para eles andarem, era para eles trabalharem, é para eles avançarem, para eles cansarem na caminhada. Mas a nuvem parava, é para eles terem um tempo com Deus e fazerem a sua parte com o Senhor, como diz o texto. E quando a nuvem para e nós não paramos, Deus nos para. Sabe como Deus nos para, queridos? Muitas vezes através de uma enfermidade. Deus nos para através de um problema, de uma situação difícil. Deus nos para, nos trava em alguns momentos, para que nós possamos perceber que existe uma nuvem que nós precisamos seguir. E nós não estamos dando atenção a essa nuvem, e como Ele não quer nos perder, Ele nos para. Deus já me parou algumas vezes. Eu não sei se você já teve a experiência de ser parado por Deus, de quebrar um pé, de fazer um entorse, um tornozelo, de passar por uma situação difícil, é Deus parando. É Deus nos alinhando. E o que Deus quer
nos revelar hoje, o lugar que Deus quer nos levar nessa noite, é um lugar de entendimento em que nós precisamos ter uma percepção espiritual aguçada, um discernimento espiritual e saber qual é o horário de caminhar, qual é o horário de parar, termos um ouvido afinado para ouvirmos a voz de Deus. Uma segunda vantagem que eu percebo na vida do povo de Israel é que eles tinham essa orientação na caminhada. Veja que não havia nenhum tipo de bússola, não havia um mapa, não havia GPS, era Deus que dava a direção ao povo. Deus que estava desviando eles dos confrontos desnecessários com os inimigos, das tempestades de areia do deserto, e levando-os a um lugar seguro, e muitas vezes lugar em que tinha água. Queridos, nós precisamos entender o momento de avançar e o momento de parar. Nós precisamos entender o momento que é de continuar batalhando e o momento de parar de malhar o trigo e ouvir a voz do Senhor. Porque se nós não tivermos essa percepção, se nós não tivermos esse alinhamento com os céus, nós vamos continuar malhando em ferro frio. O Senhor Jesus, Ele aprendeu a obedecer por tudo aquilo que Ele sofreu, e Ele sabia exatamente o caminho que Ele iria ser conduzido pelo Pai. Não porque Ele era Deus encarnado, mas enquanto em estado humano, Ele tinha que estar em comunhão, e o Pai o revelava. E Ele teve etapas do seu ministério, etapas da sua vida. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita por etapas. Nós precisamos entender que para tudo existe um tempo determinado, como disse Salomão. Nós precisamos entender que existem momentos em que nós precisamos falar, existem momentos que nós precisamos conversar, existem momentos que nós precisamos discutir o assunto, existem momentos que nós precisamos dialogar, mas existem momentos que nós devemos parar de falar e orar. Existem momentos que nós temos vigor e precisamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar e dar o sangue por uma causa, por uma obra, por uma missão, por um trabalho, por um emprego. Mas tem momentos que é para nós descansarmos, para nós acalmarmos o nosso coração e sabermos qual é o direcionamento que Deus tem para nós. Porque se Jesus é o nosso Senhor, nós não somos donos de nós mesmos. Nós podemos até ter sonhos e planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então esteja atento com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque o Espírito Santo, Ele é o agente movedor da igreja, e se você é igreja, é o Espírito Santo que te move, é o Espírito Santo que te conduz. Se você é povo de Deus, é a nuvem de glória que te conduz, e não é você que conduz a nuvem de glória. Talvez as coisas estão travadas, talvez a tua vida está travada, talvez os teus relacionamentos estão travados, talvez o teu ministério está travado, porque você está insistindo em caminhar para um lado em que a nuvem de glória não está mais ali. A nuvem parou e era para você ter parado. Talvez você está num lugar errado.
Talvez você está investindo no negócio e colocando as suas fichas nesse negócio e depositando energia nesse negócio, em que Deus já te deu alguns sinais que não é para continuar, que você deve ir para outro rumo, porque a nuvem de glória já avançou e você ficou. Talvez você está envolvido num relacionamento em que Deus já tem falado com você, Deus já tem alertado você, Deus já tem se manifestado a você, dizendo: cai fora, é fria, chuta que é laço. Jeová tem bradado na tua vida, a nuvem avançou e você ficou. E quando a nuvem avança, nós saímos da zona de proteção, de provisão e de cuidado do Senhor. Fomos chamados para caminhar debaixo da nuvem de glória. A terceira vantagem que eu vejo aqui é que a vida deles seguia no ritmo determinado por Deus. Quem determinava? Só o diácono falou. Quem determinava? Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem determina as coisas na tua vida? Quem determina as coisas na tua casa? A Eva. Não é a Eva da Bíblia, é a Eva do Eliseu que está ali, porque eu já descobri que pensava que era só lá em casa. Quem determina as coisas no teu casamento? Quem determina as coisas na tua vida financeira? Quem determina as coisas na tua vida profissional? Aqui, quem determinava o ritmo? Quem dava a música e eles dançavam conforme a música era Deus. O acampamento só andava quando a nuvem andava, e parava quando a nuvem parava. Quantos crentes estão se arrebentando e se frustrando por andar mais rápido ou andar mais lento do que a nuvem de Deus? Tomando decisões precipitadas, perdendo oportunidades extraordinárias, de um jeito ou de outro, andando rápido demais ou devagar demais, desconsiderando a nuvem de glória. E daí o que acontece? Falta de proteção. E daí o que acontece? Desastre. E daí o que acontece? Frustração. E daí o que acontece? Decepção. E daí o que acontece? Paralisia. E daí o que acontece? Morte. Porque fora da proteção da nuvem de glória, todo animal peçonhento estava autorizado a atacar o povo de Israel. Fora da nuvem de glória não havia provisão, não havia proteção, não havia cuidado, não havia roupa crescendo, não havia sandália nos pés crescendo, não havia água brotando da rocha, não havia mar vermelho, não havia maná, não havia codornizes. Quando nós estamos fora da proteção de Deus, é tudo doído. É tudo com muito sacrifício, é tudo com muita luta, é tudo com muita dificuldade. Não que com Deus as coisas sejam assim extremamente fáceis. Porque mesmo com a nuvem de glória, eles enfrentavam dificuldades, mas eles tinham proteção.
É essa a diferença, meus irmãos, entre o ímpio e entre o crente, entre aquele que serve e entre aquele que não serve. O que serve tem a proteção, o que serve tem o cuidado, o que serve cansa, o que serve passa por dificuldades, o que serve passa pelo mar vermelho, enfrenta o mar vermelho, o que serve tem medo do faraó que está atrás, tem medo do faraó que está atrás, o que serve tem sede, o que serve tem fome, mas tem provisão, mas tem mar vermelho aberto, mas tem alimento do céu, mas tem água brotando da rocha. E a pergunta é: o que tem aquele que não serve? Nada. Está entregue à sua própria sorte. É o Senhor de si mesmo. E o Espírito de Deus está falando com você hoje, dizendo: não saia debaixo da nuvem de glória. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Não saia da casa de Deus. Não saia da dependência da oração. Se a nuvem já parou para você orar, para você buscar, para você consagrar a tua vida, para você jejuar, para você se dedicar a ter uma vida de piedade com Deus, e você não parou, e você continua fazendo, e avançando, você pode até estar na frente, mas se a nuvem está atrás, retroceda e corra debaixo da nuvem. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já tomaram a decisão precipitada. Que tomaram a decisão, que Deus não estava na decisão, mas ainda há oportunidade para você retroceder e voltar para debaixo da nuvem de glória. Pedir perdão ao Senhor, reconciliar, voltar lá, acertar. Eu não sei com quem o Espírito Santo está falando nessa noite. A vida seguia num ritmo determinado por Deus. Quarta vantagem e última. Esse povo, eles tinham a coisa mais extraordinária. E a coisa mais extraordinária que eles tinham não eram os benefícios. A coisa mais extraordinária que eles tinham durante a peregrinação no deserto não era a provisão, não era a água, não era o alimento, não eram os livramentos. Mas o que eles tinham de mais extraordinário era a glória de Deus. A própria presença do Todo-Poderoso com eles. Meus amados, aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida hoje é a presença do Espírito Santo. Queridos, homens do passado desejaram ter aquilo que nós temos, porque homens do passado tinham aquilo que nós temos de conta-gota. Quando eles não tinham, apenas alguns homens tinham, eles viam os homens que tinham, mas agora todos nós temos, que é a presença de Deus morando dentro de nós. O povo de Israel tinha a presença externa de Deus, a nuvem de glória de Deus, mas hoje nós temos a presença dentro de nós, aleluia! A presença do Espírito dentro de nós. Em todo aquele enorme deserto, somente naquele ponto podia-se experimentar da glória de Deus. A vida, ela é um deserto. Esse mundo
é um deserto. O período que nós estamos como povo de Deus aqui na terra é um deserto. Mas nós vamos experimentar da glória de Deus se nós decidirmos colocar a nossa vida debaixo dessa glória. Nós vamos experimentar da glória de Deus se nós colocarmos as nossas vidas aos pés de Cristo, recebermos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós vamos experimentar da glória de Deus se nós nos enchermos desta glória. Nós vamos experimentar da glória de Deus se nós nos submetermos à vontade soberana de Deus, que diz em Efésios capítulo 5, olhe, enchei-vos do Espírito. Não se embriaguem com água, com vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, diz, e os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, por causa da glória de Deus que encheu a casa de Deus. Aqui em Crônicas já havia a habitação do próprio Deus, já existia o lugar de culto e de adoração. E diz que essa mesma nuvem que estava com o povo de Israel lá no passado, há tempos atrás, agora essa nuvem vinha sobre o tabernáculo. E quando essa nuvem se manifestava ali, então todos os sacerdotes, eles não podiam permanecer de pé por causa do peso da glória. Queridos, quando a glória de Deus vem para as nossas vidas, vem sobre as nossas vidas, nós não desfalecemos em forças físicas meramente, mas o nosso eu tem que cair por terra, as nossas vontades têm que cair por terra, os nossos privilégios têm que cair por terra, as nossas predileções, aliás, têm que cair por terra, os nossos desejos têm que cair por terra, a nossa carnalidade tem que cair por terra. Quando a glória de Deus se manifesta em nós, aquilo que estava de pé e não era da vontade dele cai. A nossa estrutura humana é humilhada, porque a glória de Deus tem que ser maior. E o que eu e você precisamos nesse tempo é a manifestação da glória de Deus sobre nós. Há muitas vantagens de permanecer debaixo da nuvem. Encontramos conforto e proteção, orientação para a nossa caminhada nesse deserto, benefícios da glória e da presença de Deus, e nós caminhamos conforme o ritmo que Ele determina. E a minha pergunta, que é a mesma pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você hoje, é: como está a tua vida? Qual é o ritmo que tem caminhado? É tempo de avançar ou há tempo de parar? Continuamente a nuvem parava, a glória se manifestava, e eles faziam a sua parte para com Deus. Talvez a nuvem precisa parar nessa noite, no quarto da tua casa, para você dobrar o teu joelho com a tua esposa. Talvez a nuvem precisa parar na sala da tua casa, para você reunir os teus filhos num culto familiar. Talvez a glória de Deus precisa parar sobre a tua empresa, para que você atraia e chame a glória do Senhor e a manifestação do céu para aquele lugar. Talvez a glória de Deus está parado, já parou em alguns lugares na tua vida, e você avançou, você está tão distante que você não percebe mais aonde está a glória de Deus. Mas hoje é dia de dizer: Senhor, eu quero de novo a tua glória. Eu perdi a nuvem de vista, eu não sei aonde a nuvem parou, mas eu quero me encontrar debaixo da nuvem de glória, e eu quero permanecer ali.
Ah, queridos, nada nos é mais precioso do que a nuvem de glória do Senhor. Porque se não for, amados, o Senhor que estiver conosco. Ora, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Se não fosse a glória de Deus nos sustentando e nos abençoando. Mais uma vez eu vos digo que eu não estou dizendo que debaixo da nuvem de glória não há problemas ou dificuldades. Não, há sim, há problemas, há dificuldades. Mas a provisão, a proteção, a cuidado, a amor, a paternidade, você sabe que você tem um pai. Há tudo aquilo que você precisa. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você se coloque debaixo da nuvem de glória. E que intercessoriamente você traga para baixo da nuvem de glória a tua casa, o teu lar, a tua família, o teu marido, os teus filhos. Que você traga debaixo da nuvem de glória aqueles que estavam caminhando longe de você. E esse é o poder da oração intercessória. Você não consegue mudar a pessoa, mas você consegue afetar o coração da pessoa pelo teu relacionamento com Deus. Porque a gente não consegue mudar corações, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele muda aqueles corações. E através da intercessão você alcança, atinge o coração daquele que está sendo o objeto da intercessão. É tempo, queridos, de nós voltarmos à essência. Nós precisamos orar insistentemente para clamar para que a glória venha sobre as nossas vidas. E essa insistência na oração não é para convencer de Deus ou quebrar a resistência de Deus, mas para que nós possamos desenvolver a nossa fé e desfrutar da glória dele. Porque quando a nossa vida cristã se resume num relacionamento interesseiro por Deus, nós nos tornamos religiosos. Então eu só vou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou me batizar porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou caminhar certinho com Deus porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou entregar o meu dízimo porque eu não quero que o devorador venha na minha vida financeira. São atos somente por conta dos benefícios, mas quando nós entendemos que o mais importante da vida cristã é desfrutarmos da glória e da presença, todo demais se torna uma consequência. Está entendendo? Não adianta eu pregar a mensagem mais linda que for aqui nesse altar, se eu não tiver a glória de Deus. Não adianta esses backings, esses ministros, esses músicos cantarem alinhadamente, tecnicamente perfeito, mas se não tiver a glória de Deus. Porque as nossas obras aqui, as nossas obras na nossa casa, as nossas obras lá na empresa, tudo aquilo que nós fazemos no dia do juízo passará pelo fogo, e aquilo que é palha vai queimar, aquilo que é madeira vai queimar, mas aquilo que é ouro vai permanecer. Essa mensagem está alinhada ao sermão de domingo,
Um sermão extremamente doutrinário, uma mensagem de alinhamento. Essa mensagem está alinhada à mensagem do domingo anterior, em que a Luane ministrou para nós. Uma mensagem de alinhamento e despertamento. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Ouça aquilo que o Espírito quer comunicar ao teu coração. Há uma necessidade de atrairmos a glória dEle, de chamarmos a glória dEle, de clamarmos por aquilo que Ele quer nos dar, que é a sua presença. E essa presença não está longe, essa presença está aqui. Ele não flui de lá para cá, Ele flui daqui para lá. Aquele que crer em mim, diz o Senhor, rios de água viva fluirão da onde? Do seu interior, é daqui para lá. O Espírito Santo, ele foi derramado no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele se manifestou de uma forma extraordinária na igreja. O Espírito Santo era ministrado pela imposição de mãos, e ainda hoje nós fazemos a imposição de mãos para ministrar o batismo no Espírito Santo. A doutrina de imposição de mãos é bíblica, é uma sã doutrina. Mas a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, ele flui. Então ele não está longe, ele está aí. Não adianta você correr para lá, não adianta você correr para cá, não adianta você correr no YouTube, não adianta você correr para ouvir mensagens poderosas e para achar uma direção onde eu me perdi. A direção está aí dentro de você, é o Espírito Santo que habita em você que vai te dar a direção. A solução não está fora, a solução está dentro. A resposta não é externa, a resposta está no teu interior. É a tua vida com Deus, querido. É a tua vida com Deus, minha irmã. É restaurar o altar de adoração, é buscar intensamente essa glória. E com essa nuvem de glória vem cura, com essa nuvem de glória vem libertação, com essa nuvem de glória vem livramento, com essa nuvem de glória vem vitória, vem tudo aquilo que eu e você nós precisamos para suportar este mundo de aflições, de dificuldades, de pandemia, de coronavírus, do diabo a quatro, não importa, ainda que abram a porta dos infernos para que os demônios mais terríveis saiam e venham nos atacar, mas se a nuvem de glória estiver sobre nós, nós teremos a presença dele, e as portas do inferno não prevalecem. Não prevalecem contra você, não prevalecem contra a tua casa, não prevalecem contra a tua empresa, não prevalecem contra os teus negócios, não prevalecem contra os teus filhos, contra o teu casamento, não prevalecem, porque a nuvem da glória está sobre você. Se ponha de pé nesta hora em nome de Jesus. Erga as tuas mãos aí na tua casa, aqui, onde quer que você esteja. Erga as tuas mãos agora, erga as tuas mãos. Comece a sentir a presença dele, a desfrutar da presença dele. Ramandaraya, remantuideke, tocou, tuimenegesturi andaraya. Deixa ele fluir, deixa ele fluir, deixa ele fluir. Abra os teus lábios e deixa a glória fluir, deixa a glória fluir, deixa a glória fluir. Não está fora, está dentro, não está fora, está dentro, está aí em você, está aí em você, está aí em você. Seja renovado, restaurado, receba agora o avivamento no teu interior. Rimicanto de que menegesturiandaraia. Vai buscando aí na tua casa, vai orando em mistérios, vai falando em línguas. Se você fala em línguas agora, fala em línguas agora. Ora calabarabachandaraia. Oh, amado Espírito Santo,
Senhor, ora ao Senhor, abra os teus lábios. Vem me esconder, Abra os teus lábios, fala com o Senhor. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor nesse momento. Sobre a tempestade eu vou além, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Chame a glória de Deus, a presença de Deus. Exalta a presença do Senhor. Diga que você deseja. Diga que você precisa. Diga que você anseia. Em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós oramos e clamamos pela glória do Senhor. Ore comigo, meu irmão. Ore comigo, minha irmã, agora. Ah, Espírito Santo, nós clamamos por uma manifestação extraordinária da glória e da presença do Senhor nesses dias. Flua, Senhor, com a tua presença. Flua sobre cada coração e sobre cada vida. Senhor, tem pessoas dizendo: Pai, eu preciso me achar, eu preciso me encontrar. Eu não sei onde eu deixei a tua presença, eu não sei quando foi que eu me desviei da tua presença, me afastei da tua presença, mas onde tem nesta noite um coração que está buscando, onde tem nesta noite uma vida que está clamando, que agora venha, venha, venha a tua glória, que a tua glória encontre esta pessoa, que a tua glória envolva esta pessoa. Receba da glória, receba da glória, receba da presença. Seja renovado no Espírito Santo. Se você não tem falado em línguas estranhas, se você não tem orado em línguas estranhas, comece a orar agora. Chora balabalagaço, ramandaraia, ore me canto de que menegesturiandaraia. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Quem fala em mistério não fala a homem, mas fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala. Busca. Aquele que busca, encontra. Toda glória, toda honra e todo louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Arabalabaramanaya. Adora o Senhor. Adora o Senhor da liberdade, isso mesmo. Aí na tua casa, adore ao Rei, adore ao Rei. Ele me canto em de que menegesturiandarácia. Pode falar em línguas, flua no falar em línguas, flua. Seja batizado no Espírito Santo. Se você ainda não teve a experiência do batismo de fogo em falar em línguas, seja batizado agora. Batiza, Espírito Santo. Batiza Jesus, batiza nesta noite, batiza hoje, Espírito Santo. Aracalabarabalabaramanaia, xarabaramanagasturiandarástia, erimicantu de que menegesturiandaraia. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus.